Bom dia, pessoal da 2001. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aí para vocês com conteúdo. Enfim, como vocês estão sabendo, essa é a nossa nova realidade, né? Do professor virar youtuber, agora tem de gravar vídeo para vocês. E enfim, mas isso é momentâneo, logo logo isso vai passar, a gente vai voltar a ter aula no tete a tete. Mas no momento essa é a nossa realidade, então nós temos de nos adaptar a elas, né? A esta situação. Então, eu vou gravando alguns vídeos, vou passando alguns conteúdos para vocês, vou dar continuidade. A aula é esquisito para ficar falando sozinho aqui na câmera, eu gosto de conversar com vocês, mas enfim, vou dar continuidade ao conteúdo que a gente está passando e nas próximas aulas a gente vê como é que fica com relação à avaliação, que eu ainda estou vendo essas questões ainda. Então, sem mais delongas, vamos começar isso aí. Então vamos lá, pessoal. Vocês nas aulas passadas eu falei sobre cidadania, né? Então eu expliquei para vocês o que é cidadania, qual era a origem da cidadania, quais são os direitos que compõem a cidadania, os direitos civis, direitos sociais, direitos políticos. E aí essa matéria é uma continuação, um desdobramento desse conteúdo, né? Então nós falamos da cidadania. E hoje nós vamos falar sobre o Estado e a democracia. E por que eu disse que é um desdobramento, uma continuação da matéria anterior? Porque todos os direitos que compõem a cidadania, né, ela está atrelada, logicamente, a um Estado, né? Então, não tem como nós falarmos de cidadania sem nós falarmos sobre Estado, sobre o que é o Estado. Porque é o Estado que garante os nossos direitos, né? Então, quando nós pegamos, por exemplo, aqui, né? Vou pegar aqui para vocês verem, a Constituição do Brasil, onde estão aqui os nossos direitos, quem garante que isso aqui está valendo? É o Estado brasileiro. O Estado brasileiro que diz que o que está escrito aqui está valendo. É aqui que está dizendo que nós temos direito à saúde, muito importante nesse período de coronavírus, de pandemia, né? Que vocês têm direito à educação. Mas olha só, vocês estão tendo direito à educação nesse exato momento. Estou eu aqui gravando a aula para vocês. Então, mas quem diz que isso aqui está valendo, quem garante que isso aqui está valendo é o Estado brasileiro. Então é importante vocês terem agora a compreensão do o que é o Estado, né? Se eu botar na prova para vocês perguntando assim, e aí, o que é o Estado? O que vocês iriam me responder, né? Então, hoje é isso, basicamente, hoje que eu vou falar com vocês. É um videozinho rápido, né, logicamente, e vou tentar condensar da forma mais breve possível para vocês entenderem, até para o vídeo não ficar muito enfadonho, muito comprido, né, porque a linguagem do YouTube, da internet é outra, né, são vídeos rápidos. Então vamos lá. O que é o Estado? Né? O que é essa estrutura que nós chamamos de Estado? Né? Então, basicamente, Estado é um conjunto de instituições. Quando você pega no dicionário, né, o dicionário diz assim, o Estado é um conjunto de instituições que tem como objetivo organizar a vida social e as pessoas de um determinado povo, a organização social de um povo, né? Então, o Estado ele é um conjunto de instituições. E como assim instituições? Instituições, tipo escola. A escola é uma instituição, né? Uma instituição mantida pelo Estado. Vocês estudam numa escola estadual. Quem paga a luz, a água, o telefone, o salário dos professores é o Estado, né? Então, a instituição escola é uma instituição mantida pelo Estado, que faz parte do Estado, né? Assim como a polícia, assim como o bombeiro, assim como os hospitais, como a Previdência, como a Prefeitura. Então, o Estado é esse conjunto de instituições, né? E nessas instituições existe um grupo, um corpo chamado burocracia, um grupo de funcionários especializados que fazem essas instituições funcionarem, né? Então você vai na escola, você tem o professor, que é um funcionário, né? Um funcionário especializado. Eu sou especializado em Sociologia e em História, né? Então eu ensino para vocês Sociologia e História. Vocês vão no hospital, vocês vão encontrar um outro funcionário especialista, né? Chamado médico, né? Sei lá, cardiologista, enfim,
várias especialidades, e ele vai tratar vocês. Se você precisar do bombeiro, vai ter um cara, um especialista chamado bombeiro. O cara tem treinamento para poder fazer salvamento, para poder atender pessoas doentes, atropeladas, e assim por diante. Então o Estado ele é um conjunto de instituições, né? E essas instituições têm um corpo de funcionários especializados, né? Que prestam serviço à população, né? Então, basicamente, essa é a definição de Estado. Ela é diferente da definição de governo, né? Às vezes as pessoas confundem Estado com governo, né? Estado são as instituições, como eu falei, é a escola, é o hospital, é a polícia, é o bombeiro, enfim, é a parte da Previdência, a prefeitura, enfim, a Assembleia Legislativa, todos esses conjuntos de instituições e seus funcionários. Isso é o Estado. Agora, o que é o governo? O governo é o grupo político que vai comandar essas instituições. Então, o Estado é brasileiro, né? O Estado brasileiro está ali, né? E existe um grupo político que vai formar o governo. Então, atualmente, Bolsonaro e seus partidários formam o governo brasileiro, que está à frente de todas essas instituições que nós chamamos de Estado. Né? Então ele governa, eles que tocam essas instituições, eles que dão as diretrizes, os caminhos, o norte para como essas instituições vão funcionar e atender a população. Beleza, pessoal? Tá? Qualquer coisa vocês tirem dúvida comigo lá no grupo do Zap, vocês podem conversar comigo, podem tirar dúvida na plataforma, enfim, é o que tem para hoje, essa adaptação aí de videoaula. Então, vamos lá. Olha o improviso. Eu estou falando isso para todas as turmas. Né? O professor não tem estrutura para dar aula em casa. Né? Isso aí deveria ser repensado, rediscutido. Né? Se o secretário de Educação quer que a gente dê aula, então acho que ele deveria dar o suporte para a gente. Eu estou gravando com um celular, meu celular velho, né? E olha o meu quadro. O meu quadro é isto aqui. É uma madeira que eu encontrei que por acaso ela serve para escrever. Então é tudo no improviso, pessoal, tudo no improviso, né? Mas aí eu estou procurando atender vocês da melhor maneira possível. Então botei o que é o Estado, né? E aí eu já adiantei a resposta para vocês, né? O Estado é um conjunto de instituições. E tem um corpo burocrático que são os especialistas. O corpo burocrático nada mais é do que esse grupo de funcionários que trabalham nessas instituições, né, e que prestam serviço à sociedade. Qual é a origem do Estado? Né? Então vocês já entenderam o que é o Estado. O Estado ele é o conjunto das instituições. É diferente de governo. O governo é o grupo político que vai ocupar o governo, que vai administrar essas instituições, que vai ocupar cargos de chefia no Estado. Isso é governo, isso é diferente de Estado. Tá? Mas aí qual é a origem do Estado? A origem do Estado, falando bem rápido para poder adiantar, para não caber no vídeo, o Estado tem como origem o antigo regime absolutista, ou seja, ele surge durante o governo dos reis absolutos, né? Que tem origem lá na Europa, né? O Estado moderno, conforme nós entendemos hoje, ele tem sua origem na Europa, na época dos reis absolutos, dos chamados governos absolutistas, né? E ele é chamado de governo absolutistas por uma série de fatores que eu vou explicar mais para frente. Mas, na verdade, eu vou explicar agora. O governo absolutista é porque o rei, ele, como eu falei, é absoluto. Ele desconhecia a noção de limite, né? Ele não havia o limite na sua ação de governar, né? E aí, quais são os limites que hoje os governantes têm? Está aqui, né? Então, a Constituição ela também age como limite à ação dos governantes, né? Então, os governados têm a garantia, que está aqui na Constituição, né, de que os governantes não vão poder fazer o que bem entendem, né? Eles têm que seguir o que está aqui na Constituição. Mas, na época dos reis absolutos, não existia constituições,
né? Então, os governantes careciam da noção de limite, né? A vontade do rei já era suficiente para ser força de lei, né? Então, é nesse contexto que surgem os estados modernos. O estado moderno, ele originalmente, né, ele tinha uma estrutura muito simples, né, com muito menos instituições do que tem hoje, né? Então, eu botei aqui rapidamente para vocês entenderem. Os primeiros estados que surgem na Europa, eles eram basicamente compostos, né, do exército regular, que era mantido pelo rei, um sistema tributário, ou seja, um sistema de impostos, né? Como é que o rei pagava o exército? Ele pagava com os tributos pagos dos seus súditos, né? Então, ele cobrava impostos para poder manter os seus exércitos. Um outro corpo tributário, um corpo de funcionários para poder fazer essa coleta de impostos e exercer toda uma série de outras funções, né? E um sistema judiciário para poder impor a lei, julgar as querelas que existem dentro da sociedade, os conflitos que existem dentro da sociedade. Então, os primeiros estados eram basicamente isso aqui, né? Basicamente isso aqui, e era uma estrutura muito simples. Hoje, no século XX, XXI, né, os estados ampliaram muito as suas atribuições. Então, hoje o Estado garante saúde, educação, previdência social, enfim, todos os direitos que nós chamamos de direitos sociais, né, que não existiam aqui, né, na origem do Estado moderno. Então, voltando ao improviso, olha o improviso, olha que doideira, né? Ó, viu? Já está tudo escritinho para adiantar vocês, né? Então, o Estado, como eu falei, ele tinha uma cabeça, que eram os reis absolutos. Os reis absolutos, eles, como eu falei, eles eram absolutos, né? Porque eles não tinham limite na sua atuação de governar. Na verdade tinha, mas enfim, não vou complicar muito, né? Então, basicamente, os reis concentravam as funções do executivo, né? Vou dar o pilô aqui, né? Do executivo, do legislativo e judiciário. Perdão aqui, judiciário. Eita, que erro feio, né? Então, executivo, legislativo e judiciário. Os dois, quer dizer, os três poderes eram concentrados na mão dos reis, né? Então, o rei julgava, o rei executava e o rei legislava. Então, ele governava, ele julgava e ele criava as leis. Então, o poder era todo concentrado na mão dos reis, né? E eles desconheciam, como eu falei aqui, a noção de limites, né? Hoje o Estado brasileiro é muito diferente do Estado dos reis absolutos, né? Então, com a Revolução Francesa, que vocês vão ver aí na aula de História, o Estado se modifica profundamente, né? Então, aqui, os reis eram absolutos porque entendia-se que o Estado era mantido pela autoridade do rei. O rei era o Estado, né? Como disse, né, numa frase célebre, né? O Luís XIV, o Rei Sol, né? O Estado sou eu. Ou seja, ele era a representação máxima do Estado. Ele era o provedor de toda aquela estrutura. Então, o Estado era ele. O Estado pertencia a ele. E toda a vida social organizada na época do Antigo Regime girava em torno dele, né? Com a Revolução Francesa isso muda, né? Aí surge, né, a noção da democracia, que é o que a gente vai falar mais para frente, né? A democracia, e que, na verdade, os governantes servem ao povo, né? Servem à população. Então, no Antigo Regime, os súditos serviam ao rei. Agora, né, nas sociedades contemporâneas, né, os governantes servem à população. Então, da onde vem de onde emana todo o poder? Emana do povo brasileiro, quer dizer, emana do povo, né, dos povos. Então, o poder emana do povo, e daí é que surge a noção ressurge a noção de democracia, né? Aí tem vários autores que vão trabalhar com a questão da democracia, né?
o Rousseau, né, que vai trabalhar com a ideia de vontade geral, e, enfim, vamos resgatar a origem da democracia lá da Grécia Antiga, né, e vão buscar colocar elas nos governos atuais. Então, a noção de democracia de hoje, ela é diferente da noção de democracia dos antigos gregos. Né? A democracia dos gregos era muito mais limitada, era restrita a um pequeno número de cidadãos que viviam lá nas cidades-estados. Né? Então, a mulher não exercia a cidadania, escravo não era cidadão, enfim, era muito restrita. Né? E a democracia na Grécia Antiga, ela tinha uma característica interessante, que ela era direta. Ou seja, né, o cidadão agia diretamente nas decisões de governo. Hoje, né, dada a complexidade das sociedades, você tem, né, uma democracia representativa. Tá dando para ver aí, pessoal? Representativa. Tem aqui dois conceitos, né? Um que contrapõe o outro, só para a gente finalizar aqui, que é monarquia e república. Né? Então, na época dos reis absolutos, era a monarquia absoluta. Né? Então, monarquia, né? Mono, ou seja, né? E arque, que é o governo, que é governo. Então, é o governo de um só, é o governo do rei. Né? Então, toda a vida social girava em cima da autoridade do rei. O rei era literalmente o dono do Estado. Com a noção de república, né? República já é res pública. Ou seja, a ideia da coisa pública. Ou seja, quando vocês vão à rua, né, as ruas não são públicas, as praças não são públicas, os prédios públicos, né, enfim, museus, prefeituras e tal, são tudo uma noção de que pertencem a todos. Né? A república é a ideia da coisa de todos. Né? E ela vai se contrapor à noção de monarquia. E a democracia, ela vai ser inserida nesse contexto para o quê? Para se escolher o grupo político que vai ocupar as instituições do Estado, que vai cuidar da coisa pública. Então, a democracia, ela é a forma como se escolhe o grupo político que vai ocupar, né, as instituições do Estado. Então, todo mundo sabe, não preciso mais aqui do quadro, todo mundo sabe que democracia é o governo do povo. Né? Todo mundo já ouviu falar, tem essa noção, né? Que democracia é o governo do povo. Né? Demo é povo e kratos governar. Então, é o governo do povo. Só que, na verdade, você pode afirmar sem medo de errar que a democracia, ela é, na verdade, o governo da maioria. Governo da maioria. Anotem isso. Né? Por quê? Porque tem eleição, você vai eleger os representantes e quem tem a maioria, quem consegue juntar a maioria dos votos, vai ocupar o governo, vai ser o governo, vai ocupar as instituições do Estado. Então você tem uma maioria que elege um determinado representante e existe uma minoria que perdeu a eleição, né, que tende a aceitar durante um período que quem compôs a maioria governe. Então, essa noção de governo do povo, ela é parcialmente verdade. Né? Então, não é que todo o governo, ele é o governo de todos, porque foi feito o acordo prévio e todos aceitam que aquele governante governe. Mas ele não governa segundo o interesse de todos, né? Mas do interesse daquele grupo que o elegeu. Né, aquela maioria momentânea que o elegeu. Então, assim, já que nós estamos numa aula de sociologia, é claro que existem grupos que apoiam o atual governo e existem grupos que são contra o atual governo. Então, isso faz parte da democracia.
né? Então faz parte, isso é completamente normal, né? Nenhum governante é unanimidade. E o governante ele tem então uma base política, uma base, um grupo de pessoas que dá suporte a este governo, que dá apoio a este governo. E, logicamente, este governo procura, é uma troca, né? Então ele procura beneficiar estes grupos que o apoiam. Então o apoio vem mediante benefícios.